Meus caros, vivam, muito boa noite. Diz boa noite aos senhores Docha. Ai, valha-me Deus. Vivam todos para uma conversa breve em fim de noite e pôr, como se costuma dizer, a conversa em dia, falar das últimas coisas que aconteceram, as últimas coisas com alguma importância, porque realmente acontecem milhares de coisas, mas poucas têm importância neste país, ou pelo menos eu não lhe reconheço nenhuma, quase nenhuma. Bom, mas ainda há algumas. Anteontem fiz este videozinho a explicar, afinal, quem é que pagou os 9.600 euros, que não foram 9.600, foram 11.000, foram 1.400 de gorjeta no Solar dos Presuntos. Veja ali a história toda, está ali o vídeo no meu canal no YouTube e também no Facebook. Claro que nunca podia ter sido Costa, nunca correria esse risco, expliquei isso tudo como devia ser, com antecipação, tentei explicar, tentei aconselhar as pessoas a não cometerem, enfim, alguns excessos, porque podia-se ver perfeitamente que não foi o Costa, que nunca na vida ele comete muitos erros e muito maiores do que estes e faz-nos perder muitos milhões a mais do que esta ninharia, mas de qualquer maneira ele nunca na vida faria parte de uma mesa onde se fizesse uma despesa destas, nomeadamente em vinhos que foram 7.000 e tal euros, portanto nunca podia ser dele. Bom, depois disso, olha aqui a minha filha, que é comentadora agora do Canal 11, é mestrada em treino desportivo, enfim, estão a gostar bastante dela. Ela está a fazer, olha aqui o Tony, ela ficou ao lado do Tony a comentar neste domingo. Este é um canal só dedicado ao futebol, ela é especialista em futebol, é treinadora e pronto, e agora está aqui, acho que vem já a seguir com o dorsal 21, Joana Tilly. Tão gira, não é? Muito obrigado, muito obrigado. E vamos lá para o que interessa. Ora, diz que é melhor, penso eu, para este país avançar, é melhor dar valor a quem trabalha e se arrisca pelos outros. Não dar subsídios a quem se recusa a trabalhar, mas continua a receber porque se recusa a trabalhar e, inclusivamente, faz outro tipo de atividades à porta das escolas. Está aqui tudo explicado, se eu disser isto neste vídeo, eles cortam-me. Ajudar quem se arrisca pelos outros, subsídio de risco para enfermeiros, consagrar como profissão de desgaste rápido as forças policiais, classificar como profissão de desgaste rápido os sapadores florestais, que são cada vez menos, fixar em 450 euros o subsídio de risco das forças de segurança. Isso são algumas propostas do Chega, bem sabemos que nenhuma delas irá avante, porque o socialismo já fez saber que qualquer proposta, nem que seja dar de comer a quem tem fome, se vier do Chega, é para cortar. Olha, mas com esta polémica toda do Qatar, dizem duas portuguesas que lá vivem, são fervorosas adeptas da seleção nacional, dizem elas que ser mulher no Qatar é bem melhor do que em Portugal. Bem, o bem é da minha parte, mas elas explicam que é melhor porque gostam de viver lá no Emirado, onde se sentem respeitadas e com liberdade totalmente preservada, ao contrário do que aqui dizem que tratam lá mal as mulheres. Eu acho que as mulheres são maltratadas em Portugal porque as deixam passar fome, não lhes dão emprego, fazem-nas trabalhar o dobro dos homens. Aqui é que elas são maltratadas, não é no Qatar. Um videozinho que eu recuperei sobre os 7 maiores genocidas da história, só um é que é de direita e nem sequer é o maior, é o Hitler, que é o terceiro. Os 2 primeiros são da esquerdoidice, 2 comunistas, o Hitler é o terceiro e vai para baixo até aos 7º. Vale a pena ver porque não é um vídeo português, sequer. Uma aula de história, há verdades que não são contadas às crianças na história, nas escolas, cá está. E este foi o meu vídeo de ontem, o braço armado do Berloque da Canhota, porque o Berloque da Canhota é que tem verdadeiramente um braço armado. São os grupos de denúncia das redes sociais, onde denunciam tudo, passam um link, é para denunciar, as pessoas nem veem e denunciam aos 200 e aos 300, eles também poucos mais são do que isso. Neste momento, acho que devem ser para aí os 350, ao todo. E realmente o braço armado deles são o jornalixo de extrema esquerda e a proteção que fazem a este caso que aqui está, que foi ontem largamente noticiado, até com o nome da etnia, que eu aqui não posso dizer, mas digo que é a etnia X, todos sabem qual é, que, mais uma vez, deu uma surra em 2 polícias, penso que na Moita, já foi ontem, penso que foi na Moita. Portanto, mais 2 polícias que foram surrados até dizer chega
por 2 cidadãos da etnia que nós conhecemos. Aqui a minha webvisão, que está cada vez mais atualizada, já tirei coisas antigas que já não faziam sentido, estou todos os dias a meter conteúdos novos e do próprio dia, ainda hoje meti 3, ontem meti mais 2 ou 3 também, portanto só em 2 dias meti 5 conteúdos e tirei coisas antigas, estou sempre a atualizar. Há um pequeno bug no YouTube, mas é só no YouTube, porque no Facebook ela corre perfeitíssimamente. No YouTube, de vez em quando alguns vídeos perdem a imagem, mas não são sempre os mesmos, umas vezes correm bem, outras vezes correm mal. Já fiz a reclamação para o servidor, a ver se conseguimos resolver esse bug, mas eu penso que o bug é mesmo do YouTube, não é do servidor. Porto Bananal, um fugitivo faz likes em posts de reclusos, foi a notícia de ontem, mas eu achava que era proibido haver telemóveis nas prisões, achava e achava bem, porque realmente é proibido. Então expliquem-me lá, como é que os reclusos fazem posts nas prisões? Como é que eles fazem isso? Não podem ter telemóveis, não podem menos ainda ter computadores. Como é que eles andam nas redes sociais a escrever posts e tirar fotografias e depois este que fugiu, aqui há uns meses, em abril, fugiu e põe lá likes? Opa, isto é o Porto Bananal, a verdadeira República Portuguesa. E fez ontem 8 anos, que este amigo foi capturado à chegada a Portugal, que José Sócrates foi detido. 8 anos depois, o julgamento ainda nem sequer começou, mas calma, nem o processo instrutório terminou. Portanto, vocês tenham muita calma e a coisa que vos desejo a todos que estão a ver este vídeo é que vivam o suficiente. Eu já não terei essa sorte, mas vocês, mais jovens, que vivam o suficiente para chegarem a ver José Sócrates, coitadinho, já muito velhinho, de bengala, a tremer, a entrar num tribunal a fim de ser julgado. Olha, a minha doxa também, não sei se conseguirá lá chegar, penso que não, só se ela fosse uma super gata, e às vezes é, mas não vai ter sorte de viver mais 20 anos. Portanto, meus caros, fez ontem 8 anos, esperem mais 8 e talvez mais 8 ainda, e daqui a 16 anos, se algum de nós cá estiver, eu seguramente talvez já não, e não vou emigrar. Digam-me depois, mandem-me um telex a dizer-me qual foi a sentença lá para o ano 2050 e tal, qual foi a sentença de José Sócrates, que eu agradeço. André Ventura, explosivo, este orçamento não vale nada. Isto foi um vídeo de ontem, onde ele diz coisas inacreditáveis. Este político supera-se a ele próprio quase sempre. Eu que o conheço já há 3 anos, cada discurso que eu lhe vejo fazer, em vez de ser repetitivo, o que seria natural, pois 3 anos eu já lhe ouvi talvez 200, sei lá, 200 e tal discursos, já fiz a muitos deles, inclusivamente, mas não, ele continua sempre a surpreender. Embora, se me surpreende a mim, que o sigo a todos, imagino o que acontecerá à maioria dos portugueses, que não o seguem todos, que não os ouviram todos, ouvem um aqui, ouvem outro daqui a uns meses, pois ouçam este, onde ele diz exatamente tudo o que é preciso dizer e nem mais uma palavra. Brutal. André Ventura, explosivo, este orçamento não vale nada. Ele diz isto, este orçamento não vale nada. Vejam o vídeo que vale a pena, está também na minha web TV, mas está na Chega TV. Ora, se acontecer alguma coisa à minha mãe, mato-vos. Isto é uma frase que basta ouvir e já sabemos de que lado é que ela vem, quem é que a produz. Irmãos julgados por ameaçar bombeiros durante o socorro. Isto aconteceu aqui no Concelho de Oliveira do Hospital, concelho vizinho. Isto foi o ano passado. A mãe de um deles sentiu-se mal, os bombeiros, coitados, foram a correr, foram chamados, tentaram fazer o mais depressa possível, pelos vistos, para esta casta social, demoraram um tempo a mais, eles foram lá ao quartel dos bombeiros, bater nas paredes, bater na porta, nos vidros, em todo lado, e ameaçaram-nos de morte, que é o normal. Normal, já sabe que são as minorias ameaçam de morte toda a gente, e está tudo bem, não é nenhum discurso de ódio, se for ao contrário é que é. Aconteceu que a mãe morreu e eles partiram lá aquilo tudo, surraram aquela gente toda e foi o julgamento ontem, mas a sentença penso que ainda não saiu, ou se saiu,
Penso que ainda não. Quando sair, eu vou aqui colocá-la, vou aqui publicá-la. Hoje temos André Ventura às 23 horas na CNN. Se acontecer na Communist News Network, CNN, é o que quero dizer. Se ele diz que é às 23 e acontecer a mesma coisa da última vez, há de ser meia-noite e ele ainda não entrou. Mas não confie em mim. Às 23 temos que estar em direto para ver este debate. Eu não posso passá-lo em direto porque eles cortam o vídeo imediatamente, ok? Mas se calhar até o passo e comento e depois apago a seguir, ou pelo menos arranjo maneira de ficar só para os apoiantes, de maneira que a Communist News Network não perceba que eu fiz esta brincadeira, porque senão cortam-me mesmo. O que é que acontece aqui? Escolas privadas estão a oferecer emprego, meus caros, ouçam esta e acreditem se quiserem, mas está aqui o site, eu não copiei apenas uma imagem que não sabe onde é, está aqui o site, é só clicarem e vão ver onde é que isto é. Escolas privadas estão a oferecer a funcionários, não é a professores, a funcionários ordenados superiores a que muitos professores oferem hoje em dia na escola pública. 6 horas por dia, das 8 às 15, com folga aos fins de semana, pois é óbvio. Progressão salarial 850, 1260 em algumas oportunidades. Escolas privadas procuram pessoal não docente até 1260 euros por mês, carga horária de 6 horas por dia, ok? Ganham mais do que alguns professores. Não são eles que ganham muito, os professores é que ganham muito pouco, como é óbvio. E por falar em Marcelo, tenho dificuldade em dizer o nome até ao fim, porque foge-me a boca para o selfie, mas por falar em Marcelo, recorda-se aqui uma fotografia em que ele, em Cuba, que é campeão do mundo, como sabemos, de direitos humanos, estava todo satisfeito com Fidel Castro, que entretanto já lá está à nossa espera. O que vale, digo eu, é que em Cuba o que mais há é direitos humanos. O direito de se estar calado é o direito humano principal que há em Cuba. O cubano não tem emprego, nem comida, nem casa decente, nem automóvel com menos de 60 anos, não tem informação nenhuma e já não tem medicamentos. Tenho um amigo que veio lá há pouco tempo, as farmácias não têm medicamentos. Olha, parece Portugal, neste momento também 3/4 das farmácias faltam medicamentos e medicamentos muito necessários para a diabetes e para outros. Para a tensão arterial, etc., para a hipertensão. Estamos mais ou menos a caminhar, a convergir para este grande país que é Cuba. Pois em Cuba ainda está pior, nós, claro que estamos a convergir, estamos um bocadinho mais atrasados. E cá está este nosso Presidente da República, naquela altura, dizia eu, que o cubano tem o direito, um direito inalienável, de ficar calado e de não reclamar. Este direito ninguém lhe o tira, ok? E cá está Marcelo a cumprimentar este grande democrata Fidel Castro, cuja história é realmente repleta de democraticidade. Já Marcelo continua a ter o direito de nos insultar a inteligência, mas a mim não, que eu não, como se costuma dizer, eu não papo grupos. Este para mim vem de carrinho. Este para mim pode ir para o Qatar. Eu sei que o Chega se absteve. Eu não me absteria se lá estivesse. Eu votava a favor da ida. Não votava, era a favor da vinda. Eu obrigava o SS do PS, o Santo Silva, em vez de ser um só pacote, autorização para o nosso Presidente da República, infelizmente, ir para o Qatar, eu desdobrava isto em 2 viagens. Para ir, eu votava a favor. Pedia logo desculpa aos meus colegas do meu grupo parlamentar e pedia desculpa e votava a favor. Depois do regresso, votava contra. Portanto, eu aí era logo despedido do grupo parlamentar, se lá estivesse. Bem, de uma coisa eu tenho a certeza, das 1.800 propostas que já foram entregues para a revisão deste orçamento, revisão não, são propostas de vários partidos para o orçamento do próximo ano, eu tenho a certeza de uma só coisa, mas isso eu tenho a certeza mesmo, que vai acontecer exatamente como ano passado. Nenhuma proposta do Chega o será. Como digo, nem que seja dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede, até isso será chumbado. Se vier do Chega, é chumbado. Olha, a criação do Museu Nacional dos Descobrimentos, já que a história é tão maltratada em Portugal pelos pseudo-historiadores, tudo de extrema esquerda, os Rosas e tudo
tudo extrema-esquerda, os historiadores, aquela coisa do livro, que é o Tavares, aqui é tudo historiadores, mas à maneira deles. Historiadores do colonialismo, conforme eles dizem. Tem piada que nenhum deles se lembra de historiar ou de comentar provavelmente a pior vergonha que se passou em Portugal depois do 25 de Abril, que foi a descolonização. Isso eles não falam, eles não se lembram, são só historiadores, são mini-historiadores, são historiadores Marcos Mendes, é só a metade que eles historiam, só a parte que lhes interessa, o resto não lhes interessa, portanto ignoram, não se passou nada, não se passou nada. Olha, o 25 de Novembro, o próximo também não se vai passar para estes historiadores, nem ouviram falar nisso nunca. Um vídeo em que um casal percebe que planeou o pedido de casamento para o mesmo momento torna-se viral. O problema é que o casal, como direi, é um casal dos modernos. Eles bem tentam, digo eu, e pagam milhões por dia. Não sabe quem. Essa parte é que se devia saber. Para as várias empresas de média, para fazerem propaganda a este estilo de vida, para que a humanidade tenha este fim. Mas é mesmo um fim. Porque se não houver reprodução de espécie, se não houver crianças, em 100 anos, são 3 gerações, a humanidade acaba. Portanto, não se preocupem com o planeta, não se preocupem com as alterações blimbáticas, porque nós já cá não estaremos quando o mar começar a subir. Por este andar, os mesmos que defendem uma coisa e a outra, os mesmos que dizem que temos que dedicar toda a nossa vida a combater as alterações climáticas, é pagar impostos. Para o povo é pagar impostos. Para onde é que vão esses impostos? Ninguém sabe. O que é que os governos fazem com esses milhões? Isso não perguntem, que eles também não se devem lembrar muito bem. Mas o que é certo é que eles recebem o dinheiro. Eu penso que o simples facto de receber milhões faz com que o clima amenize, não é? O mar fica menos revolto, há menos tempestades, menos furacões. Quantos mais milhões receberem os governos, mais o clima ameniza, mais fica ameno. Só pode ser isto, porque eu não vejo nenhum governo em nenhum país do mundo a investir, seja o que for, para minorar, como eles dizem, as alterações climáticas. Quando eles dizem minorar, utilizam um verbo espetacular, que é... Eu vou-me lembrar daqui a nada. Que esse verbo, eu adoro esse verbo. Mas não me estou agora a lembrar. Portanto, as alterações climáticas é a gente pagar. E se isto continuar, este estilo de vida continuar, olha, daqui a 100 anos, bem pode haver alterações bimbáticas para toda a gente, que é uma coisa certa. Nenhum de nós cá estará, eu não estou de certeza, nós também não, mas os nossos netos também não. Porque se isto continuar assim, olhem, não sei o que vos diga, pode haver o que quiserem, porque o futuro da Terra não termina. A Terra tem pelo menos o dobro do tempo que já viveu para viver, se tudo correr normalmente. Agora nós é que não estaremos cá, nenhum de nós, a nossa espécie não estará cá para ver. Agora estava-me a chegar a palavra, já me vou lembrar à frente. No dia 25 de novembro, este vosso amigo estará em Ancião a fazer uma pequena palestra, um pequeno discurso de 5 minutos, de improviso, sei lá o que é que eu vou dizer, mas vou falar sobre o 25 de novembro e a seguir vou para um jantar em Louros, onde o Chega vai comemorar o nosso grande dia da liberdade, tão importante como é o 25 de Abril. Sim, é verdade, tão importante, não digo que seja mais, pesando bem as coisas, é igual. É claro que antigamente vivíamos numa ditadura, o 25 de Abril acabou com a ditadura, não há dúvida disso. O Salazar nos primeiros anos foi um ótimo estadista, nos últimos anos, e nomeadamente Marcelo Caetano, não conseguiu lidar com o comunismo que se instalou e a rebelião nas nossas províncias ultramarinas, temos que dizer, porque era assim que eles diziam, e realmente o regime caiu de podre, tão podre como está este agora, menos nada, é tudo igual. Eu vivi na altura, tinha 14 anos, 13 para fazer 14, faço 14 em maio, isto foi em abril, vivi tudo isso, vivi essa experiência, segui a política desde os meus 12, 13 anos, porque o meu pai era aquilo que depois os comunistas chamaram de antifascistas, o meu pai era de esquerda, até que percebeu como é que o socialismo funcionava e fugiu do socialismo muito rapidamente. E o meu avô era salazarista, o pai dele, portanto já contei isto várias vezes, eram conversas e discussões à mesa, ao almoço e ao jantar, que eram brutais, eu ouvia de um lado, ouvia do outro, e eu, coitado de mim, com 14 anos, poucas conclusões conseguia tirar, mas pelo menos estava dentro da problemática, coisa que os meus colegas nem sabiam o que é que isso era, o que é que era o comunismo, o que é que era o Salazar, o que é que era o Marcelo Caetano, nenhum deles sabia. Bom, andando para a frente, para não entrarmos por aí, nesse dia nós vamos comemorar este grande dia da liberdade, porque se não fosse o 25 de novembro, bem, poderia ser outro mais à frente, não se sabe, mas este foi o dia em que realmente nós conseguimos banir, ou pelo menos afastar um bocado o Partido Comunista do poder. Se assim não fosse, desde 11 de março a coisa estava de tal forma que isto era tudo praticamente comunista.
até a Rádio Renascença, imaginem vocês, até os emissores da Rádio Renascença foram tomados pelo Partido Comunista. Eu ouvi com os meus ouvidos, em Lisboa, notícias da Rádio Renascença tomada por estes comunistas dizerem lutar contra a social-democracia, isto num emissor da Rádio Renascença. Inacreditável. A minha gata agora foi para ali e é capaz de começar a tremer a imagem que ela está a brincar com a câmara. Espero que não deite isto abaixo. Já deitou abaixo uma coisa qualquer. Bom, então, continuando, aqui temos nós a prova de que o nosso governo é muito à frente. E nós estamos a convergir realmente com a Europa. Porque os carros da polícia são elétricos, estacionam à frente das esquadras, só que depois vem o cabo lá de cima, não sei se vocês conseguem ver, eu penso que sim, mas vou pôr isto aqui de maneira que consigam ver melhor, engano-me sempre, é deste lado, não dá para aumentar mais, conseguem ver aqui com certeza absoluta o cabozinho que vem por aí abaixo, vem da janela da esquadra, o cabozinho para dar energia para o carro elétrico. A Europa, se vir uma coisa destas, diz, não há dúvida, isto só pode ser num país que se chama Portugal. Inacreditável, não é? Queremos ser, modernos e depois é isto. Curso da PSP com 648 candidatos para 1020 vagas. O que é que isto quer dizer? Pensem bem nisto, diz aqui o Leal Torres, neste grupo, esta profissão já não é aliciante para ninguém. Eu penso que há muitos anos que não é. E o que eu comento é viva o socialismo, mas com o... Bandidos precisam-se, à força toda, até acrescento, polícias não são precisos para nada. Vejam bem, um curso que fica com pouco mais de metade das vagas. Inacreditável. Quando é que nós vamos ter polícias? Nunca. E os ministros da administração interna esfregam as mãos de contentes, porquê? Porque é menos ordenados que se pagam. Portanto, é mais dinheiro para o bolso, não sei de quem, provavelmente do Estado, que depois o gastará a fazer o quê? A subsidiar bandidos. Portanto, o dinheiro que se poupa com a polícia vai servir para subsidiar bandidos, vendedores de droga e toda essa gente à porta das escolas, à frente de toda a gente. Pois não há polícia, eles fazem o que querem. Ok? Chama-se isto esquerdoidismo. E há quem goste, e há quem defenda. Olha outro caso igual. Aqui não são polícias, são portugueses. Carros elétricos, há condutores a passar extensões nas janelas dos apartamentos. Não é bonito? Não mostramos bem a nossa modernidade a todo o mundo? Pois mostramos, mas eu digo, isto é fake news. Infelizmente não é. Outra coisa que não é fake news, olhem, é o centro de saúde com bichas imensas, ou filas, talvez seja melhor dizer filas, se não podem pensar que é outra coisa, que hoje em dia estamos aí tudo cheio disso. Filas imensas de horas à porta dos centros de saúde, às 4, 5 da manhã já há gente, mesmo a chover, já há velhinhos ali à espera, uma dor de alma, porque não têm dinheiro para ir aos privados, e lá vão eles, sujeitam-se a estar ali às 4, 5 da manhã, à espera na fila para ver se conseguem uma consulta para esse dia, que muitas vezes não conseguem, porque são 2 ou 3 consultas por dia que dão, não há médicos, também estão todos de baixa. Tem piada que o Ministro da Saúde não fala nisso. O Ministro da Educação diz que os professores estão todos de baixa, estão quase todos de baixa, e aí realmente há muita gente de baixa, porque não se aguenta. Tem piada que o Ministro da Saúde não fala nisso e ainda há mais médicos de baixa. Eu aposto que há mais médicos de baixa do que professores neste momento. Eu vejo por aqui, pela minha terra e pelos outros ao lado, em cada 3 médicos, em cada 4 médicos, atrevo-me a dizer, 1 ou 2 estão de baixa. E portanto eu não sei como é que eles querem fazer funcionar os centros de saúde fora de horas. Dizem que respondem não, responderiam se houvesse médicos, pois se não há médicos nem sequer para as horas normais, quanto mais para fora de horas, ou os médicos vão fazer 18 horas por dia, só se o Ministro da Saúde pensar, este novo Ministro da Saúde, imaginar que os médicos podem fazer 2 horários em vez de 1, em vez de 8 horas fazer 16, bom, só se for assim, caso contrário não vejo. Aqui estão as propostas do Chega que o Parlamento já rejeitou, por exemplo, estas, a atualização extraordinária de pensões, rejeitou. O aumento de subsídio de alimentação, também. O aumento do valor da pensão mínima, também. Aqui em baixo depois diz quem é que votou contra e quem é que votou a favor, mas o PS vota sempre contra. Aí estamos à vontade.
Em todas elas o PS vota contra. Depois nos outros partidos, uns abstêm-se, outros também votam contra, mas o PS é aquele que, não há dúvida, já anunciou, SS do PS gosta de malhar na direita, e portanto o PS vota sempre contra. O António Costa também já disse, tudo que venha do Chega, nem lemos, não vale a pena ler, é para votar contra. Aqui, um amigo que diz no JN, portanto isto não é nenhum site de fake news, que diz o seguinte: em Espanha levo 2 botijas, encho o depósito de gasóleo e poupo mais de 40 euros. Meu caro amigo, é mentira, é fake news, não poupa nada 40 euros se comprar 2 botijas de gás e se encher o depósito de gasóleo. O que poupa é pelo menos 50 euros. Não é 40, portanto isto é fake news, não esqueçam de pôr lá no polígrafo como ontem aconteceu. Ontem aconteceram lá várias coisas no polígrafo. Eu tenho pena de não poder pôr isto que eles cortam. Os da SIC até é que me cortam. SIC quer dizer doente, como sabem. Os da televisão doente, SIC, cortam-me tudo. Gostam tanto de mim, andam sempre a ver o que é que eu ponho e se eu falo neles ou não. Mas ontem no polígrafo foi de rir. Qual é que uma que era 9.000 e não sei quê, mas afinal não era 9.000, era só 4.000, opá, brutal. Quer dizer, o crime está lá, a notícia é verdadeira, mas como os números não são exatamente aqueles que são propalados, disse que é falso. Também vou tentar lembrar, se não me lembrar agora, depois no próximo vídeo vou fazer um vídeo curto sobre o polígrafo de ontem, porque vale a pena, então aquela parte do miúdo de 21 anos, que foi contratado pela ministra que nunca trabalhou, e eu fiquei doido a olhar para aqui, mas quer dizer, tu queres ver que eles vão falar do miúdo? Queres ver que eles vão dizer mal de um socialista? Não! Aquilo foi o pretexto para depois avançarem com denúncias sobre os deputados do Chega. Os deputados do Chega têm a ver com o facto da Mariana Vieira da Silva ter contratado o boyzito para o gabinete dela. O que é que eles têm a ver? Para desviar as atenções, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o polígrafo, se calhar não faço hoje, para apresentar amanhã ou para meter na minha web TV. Portanto, os cálculos estão errados, ele não poupa 40 euros, ele poupa 48 a 50, é muito mais. A botija de gás em Espanha custa menos de metade do que custa em Portugal, portanto, cá custa 32 neste momento, lá custa 16, mas mais cêntimo, menos cêntimo anda por aí, portanto logo aí são 32 euros que poupa. Depois, em 64 litros, com 25 cêntimos de diferença relativamente a cá, porque o governo, mesmo que os preços fossem iguais, que não são, mas mesmo que fossem iguais, há ali uma diferença de 4, 5 cêntimos, mas depois o governo dá 20 cêntimos, ainda a semana passada lá fui abastecer, portanto sei do que falo, dá 20 cêntimos a todas as bombas e depois cada bomba dá um X, que geralmente anda 5, também anda por volta de 5. Portanto, no total, o governo dá 20, cada bomba, cada marca dá 5, portanto dá 25. Ou seja, com 25 cêntimos, em 64 litros, fazem as contas, dá mais 16 euros de diferença. Então, 16 com mais 16 com mais 16, dá bastante mais do que 40. Dá pelo menos 46, não é? Pronto. Mas ok, tudo bem. 48, perdão, 6 vezes 3, 18, dá 48, ainda dá mais, é o que eu digo, anda ali por volta dos 50, se comprarem o gás a bom preço, que também é variável, eles conseguem poupar 50 euros a ir buscar 2 botijas, só não sei se isso é legal, a irem buscar 2 botijas de gás feitos de Onhoro e abastecer o carro, poupa entre 45 a 50 euros sem falhar, A frase que me estragou o dia logo às 8h45 da manhã, um aluno que me diz alto e bom som, eu faço tudo ao calhas e tenho boas notas, e isto provocou o riso de toda a turma, porque ainda por cima é verdade. Claro que não estava a falar de matemática, estava a falar de outras disciplinas, matemática não há nada para fazer ao calhas, porque tem que resolver os exercícios, não é? Aqui não há escolhas múltiplas, mas agora os professores também, enfim, embarcaram neste facilitismo e, portanto, eu nem quero desenvolver muito sobre isto, porque eu tenho neste momento uma contenda com uma formadora que me apareceu pela frente e que me quer indoutrinar o cérebro, não indoutrina nada, mas pagam-lhe para aquilo e eu, enfim, estou neste momento que eu não vou falar de mim, mas realmente o ensino em Portugal está o verdadeiro caos. Então na escola pública, meu Deus, então o aluno faz tudo ao calhas e tem boas notas e toda a gente se riu porque sabe que é verdade. Como é que nós chegámos a isto na escola pública? Como? Eu pergunto, os professores estão desanimados, estão cansados, são velhos, têm a minha idade, ok, mas não podemos chegar a este ponto. Não podemos chegar ao ponto de mesmo quando o aluno faz qualquer coisa ao calhas,
a gente dizer que está bem, porque é isto que está a acontecer. Para não os podermos chumbar, porque não os podemos chumbar, pá, temos que lhe dar, mesmo que eles errem tudo, temos que dizer que acertaram qualquer coisa. Isto está o verdadeiro caos no ensino. O verdadeiro caos no ensino. Mas temos um bom deputado no Parlamento, Dr. Gabriel Bittar Ribeiro, que ainda ontem, e eu pus na minha web TV, ainda ontem teve uma alocução brutal sobre a balda que são as escolas, e nomeadamente a escola pública, porque eu não sei o que se passa na escola privada. É só por isso que eu não falo na escola privada. Não sei o que se lá passa, nunca lá dei aulas. Conheci umas pessoas que trabalhavam lá, uns colegas meus que eram professores já se reformaram há tempo. Portanto, eu não sei, neste momento não sei como é que está o nível de ensino. O que eu sei é que no ranking no final do ano, as primeiras 50 escolas são privadas. E depois é que aparece uma pública. E depois são mais 50 privadas. E depois aparecem mais 2 ou 3 públicas. E depois são mais 30 privadas. Quer dizer, o número de escolas privadas, comparado com o número de escolas públicas em Portugal, é capaz de andar por quê? 15%? Nem isso, talvez 10%. Bom, mas os primeiros lugares são todos deles. E por algum motivo e aqui está um dos motivos porque isto acontece. Isto é uma verdadeira vergonha. O facilitismo que neste momento está a decorrer no ensino na escola pública e nomeadamente na escola básica e nos cursos profissionais. É de se fugir. Bom, aqui no meu Facebook terminou, mas tenho mais umas coisinhas aqui. No Correio da Manhã, que vende mais sozinho do que todos os outros jornais juntos, toda a gente diz mal do Correio da Manhã, mas toda a gente compra. O tempo de espera de 14 horas para doentes urgentes no Hospital de Santa Maria. Já acabou o verão, é para vos dizer o seguinte, o verão já acabou. O problema das urgências estarem fechadas era um problema dos médicos estarem de férias. Neste momento não deve estar muito médico de férias, estão é de baixa, como vos disse há pouco. A verdade é que estamos no inverno. Já sei, acabou o verão, agora vêm as gripes. Mas as gripes acabaram, pelo menos há 2 anos acabaram, foram substituídas por uma outra doença, que também ninguém fala nela, portanto deve ter acabado, não se diz nada sobre isso. Então não se percebe porque é que as urgências estão cheias. Aquela tal doença da pandemia não há. Os médicos já não estão de férias, não entendo. Mas eu entendo, é que 2.000 médicos já deram às Vilas Diogo, foram-se embora nos últimos 2 anos, e estão mais 600 para se reformar. E o SNS não consegue contratar nenhum. Consegue-os ver sair isto. Mais uma vez, frega as mãos de contente, porque vão-se embora e é menos dinheiro que temos que pagar àqueles médicos todos, ok? Continuamos a meter dinheiro ao bolso. Para quê? Para subsidiar quem não trabalha. Agora, como é que querem resolver isto? Não sei. Porque os concursos ficam desertos, em todo lado, médicos para o interior não vêm e, pelos vistos, nem para Lisboa já vão. O Hospital Santa Maria, que eu saiba, não é no interior. Também já não vão. Não há médicos que cheguem. 14 horas com pulseira amarela. É uma coisa urgente, tem que ser visto logo. Há mais urgente ainda, mas com pulseira amarela não podem lá estar 14 horas à espera, não é? As pessoas podem morrer e algumas morrem. Pronto, é isto que se passa, está aqui o texto todo, podem ler no Correio da Manhã. Centenas de utentes desesperam em urgências lotadas. Complexidade destes doentes implica diagnósticos mais diferenciados. Esta conversa socialista é brutal, não é? Como só agora, neste governo e neste ano, é que houvesse doenças complicadas e diagnósticos complicados. Eu penso que sempre houve isso. E como digo, se já houve aquela situação da pandemia, hoje não a temos. Portanto, não há nenhuma justificação para o que está a acontecer. E a única justificação é que não há médicos. E para além disso, ainda temos mais uma coisa muito gira, que é esta. O Presidente da República antevê que 2023 vai ser um ano muito difícil. E perguntam a vocês, mas porquê? Será que ele agora é contabilista? Será que ele é economicista? Não é economicista? É licenciado em Economia? É economista? Economicista ele é. Agora que vai para o Qatar vai lá gastar umas dezenas de milhares de euros dos nossos impostos, também vai. Mas como eu disse há pouco, não me importa que ele vá, o que me importa é que ele volte. E então, projeções da OCDE, ele tem uma coisa boa. Ele ouve bem ainda, apesar da idade, e lê melhor. Ele está informado, tem uma casa que também custa não sei quantos milhões por ano, não sei se é 17 ou 18 ou 24 por aí, muito mais que a Casa Real Espanhola, mas nós também somos mais ricos que os espanhóis e somos mais, portanto justifica-se. E então tem gente que lhe sopra aos ouvidos e diz, Sr. Presidente, olha o que estão a dizer, a OCDE estão a dizer isto e aquilo. Diabo! Então, projeções da OCDE apontam para um crescimento económico português que abrande de 6,7% este ano
6,7 este ano porquê? Porque éramos o país que estava mais abaixo. Porque nós durante 2 anos não crescemos, nós decrescemos quase 10%. Então é claro que quando pinta um solzinho, como diz o brasileiro, quando tiramos a máscara, quando podemos entrar nos restaurantes, quando podemos ir para os hotéis, quando podemos passar férias, bem, isto faz o boom, as pessoas estão há 2 anos praticamente em casa, 1 ano e meio. Então pronto, é claro que no primeiro ano foi um boom, mesmo assim não crescemos ao nível do 2019, calma, ainda lá não chegámos. E agora subimos 6,7, devia ter sido mais, devia ter sido 10, que foi quando perdemos, mas não chegámos lá, e agora para o ano que vem só vamos crescer 1%, também não vamos chegar ao nível pré-pandemia. 6,7 com 1, tá? 7,7, bem sei que isto não soma desta maneira, eu sou do métier, mas é quase com diferenças de cêntimos, de centésimas. Portanto, estamos em 2023 garantidos porque continuamos a não chegar aos níveis de pré-pandémicos de 2019. E ele já percebeu isto, porque ele ouve bem, e então diz, cuidado que isto vai ser mau, vai ser o pior ano, diz aqui, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que está todo o mundo consciente de que vai ser pior do que 2022. Ou seja, nós com esta tática, uma vez é a pandemia, outra vez é a Guerra Fria, outra vez é a Tia Maria, nós com isto tudo, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos manter sempre o povo amochado, como se diz na região da Serra da Estrela. O povo não levanta a cabeça. O povo treme de medo, como antigamente, no tempo de Salazar. Como é que o Salazar mantinha, o Estado Novo mantinha o povo calado e sem poder falar? Porque ele estava completamente a ser vigiado pelo outro vizinho do lado, pelo outro povo. Povo vigia povo, não é? Povo oprime povo. Como no tempo dos judeus. Deixa-me cá denunciar-te a ti antes tu me denuncias a mim. E daí vem aquele velho epíteto, deixa-me chamar-te a ti antes que tu me chames a mim. Bom, e há sempre qualquer coisa, que é para nós estarmos amochados, para estarmos, o tal rolo de compressão em cima de todos nós não nos deixa levantar a cabeça, temos que sobreviver, já não vivemos, nós já desde 2019 não vivemos, nós só sobrevivemos, foi 2 anos por causa daquilo, agora já vão ser mais 2 ou 3 por causa disto, e não se preocupem que alguma coisa está a ser inventada para que quando, e eu quero que seja rápido, esta invasão da Rússia terminar, vamos ter já uma terceira garantida, que é a reconstrução da Ucrânia, que vai custar para aí o triplo do nosso PIB, no mínimo. O nosso PIB é 225, 230 mil milhões de euros, portanto, bota para aí o dobro ou o triplo, que não chegará, porque depois com a corrupção toda que naquela zona existe, eu recordo que a Ucrânia era considerada um dos países mais corruptos da Europa, se não mesmo o mais corrupto, ninguém fala nisso, toda a gente esqueceu. É como esta coisa do Qatar, nunca ninguém se lembrou que aquilo era um país que não era democrático, só hoje é que se lembraram, ok? Aquilo foi, o sorteio ou a votação foi feita há 12 anos, cheia de corrupção por tudo quanto era sítio, não é? Aquelas coisas que aconteceram com o Blatter e com aquela gente toda e o Platini e aquilo tudo, mas na altura toda a gente soube, mas ninguém quis saber, e agora está toda a gente muito chateada, muito abespinhada, porque descobriram de ontem para hoje que aquilo não é um país democrático. Mas há 4 anos foi na Rússia, e não me parece que a Rússia seja muito mais democrática do que este país, e ninguém se chateou, ninguém se incomodou, ninguém se abespinhou por haver um Mundial na Rússia. Então, mas na Rússia alguma vez houve democracia? Desde 1917 que não há democracia, não é? Desde a Revolução Russa, pelos soviéticos, a tomada dos soviéticos, como sabem, os czares foram depostos pelos mencheviques, mas depois vieram os bolcheviques, e portanto, desde essa altura que não há democracia nenhuma na Rússia, mas só se lembraram disso, não, da Rússia não se lembraram sequer, só se lembraram agora do Qatar, porque alguém disse, pá, é chato, pá, aquilo não há eleições, pá, aquilo não há ninguém, pá, aquilo, os direitos humanos, pá, aquilo é uma chatice. Bom, o chefe do Estado, do nosso, comentava em Leiria o relatório com as previsões económicas mundiais divulgado esta sexta-feira para a Organização para a Cooperação, para a OCDE. E no documento, a OCDE prevê que o crescimento económico português abrande de 6,7%, que eu também não acredito neste número, para 1% para o ano que vem. E também não acredito nesse número, vai ser menos, vai ser recessão, vai ser menos do que 0, vai ser, portanto, um número negativo. Em 2024,
E 1,2 em 2024. Portanto, de 1 para 1,2, venha ao diabo escolha, é tudo igual. Situando-se a inflação nos 8,3 em 2022, outro número no qual eu não acredito, porque basta ir ao supermercado e percebemos que os preços aumentaram todos entre 40% a 50%, no mínimo. Houve coisas que aumentaram para o triplo, muitas coisas que aumentaram para o triplo, e não preciso falar nos pellets, que toda a gente tem pellets aí em casa, não vou falar nisso, toda a gente sabe a que é que eu me refiro, mas produtos, por exemplo, oleaginosas, aumentaram para o dobro, ou mais. E, portanto, 6,6 em 2023 e 2,4 em 2024. Está a falar de uma inflação que, se esta Guerra Fria não terminar, esta inflação é para continuar. É para continuar a níveis que não são de 6, nem de 7, nem de 8, meus caros. Eu não sei como é que isto vai ser resolvido, mas olha, aquele repórter muito conhecido da CNN veio dizer ontem, eu vi ontem, na inauguração de um ano da Communist News Network portuguesa, veio dizer que preparem-se para o pior, porque eu na minha vida de certeza que vai ser o pior ano que eu vou viver, e ele já tem mais idade do que eu, vai ser o ano que vem. Portanto, ele, com dados, ele bem informado, deve ser dos jornalistas mais bem informados, porque ele ouve todas as fontes, não ouve só uma, não é? Ele ouve todas as fontes, retira dados de todas as fontes, fez as suas contas e disse, na sua palestra, eu não vou viver, nunca vivi um ano como aquele que vou viver para o ano, que vai ser o pior ano da minha vida. Ora, em termos económicos, nada mal lhe aconteça. Portanto, todos estes números que nos estão para aqui a tirar, e vem a espanhola hoje dizer, a ministra espanhola dizer que a recessão não vai existir e que a inflação vai terminar. Eu quero só dizer-vos que se a inflação terminasse, coisa que não termina, mas se terminasse, o aumento de preços já cá está. Para voltarmos aos preços do ano passado, a inflação tinha que descer mais ou menos na mesma proporção, um bocadinho menos, porque a base de cálculo é um bocadinho superior, mas, por exemplo, se a inflação for de 10%, que é mais, ia ter que descer para aí 9,9% ou 9,8% para ficar igual ao que estava antes. Descer. Portanto, não há inflação negativa. Os preços tinham que descer, ok? Agora, se a inflação não aumentar, continuamos a ter este ritmo de subida todos os anos. Isto é uma derivada. É para quem percebe matemática. Portanto, a inflação é aumento de preço, não é o preço. Porque há muita gente que confunde as duas coisas. Pensa que se a inflação baixar, que os preços também baixam. Isso é completamente falso. A inflação mede a subida dos preços. Se a inflação for zero, a subida já lá está. Se a inflação baixar um pouco, ok, mas os preços sobem na mesma. Não sobem é tanto como que subiam antes. Percebem? Bom, isto é que é inflação, mas há muita gente que não percebe isto. Quando ouvem na televisão, e estes tipos sabem que enganam as pessoas de propósito. Quando dizem a inflação vai baixar, eles sabem, ao dizer isto, as pessoas ficam convencidas, as pessoas que não estudaram, hoje a maior parte do povo português não estudou isto, ficam convencidas que os preços vão baixar, que vão voltar ao normal. Não. A inflação vai baixar, quer dizer que os preços vão subir, mas sobem menos do que subiram até aqui, no mesmo período de tempo. É só isso. Portanto, meus caros amigos, o Marcelo está aflito, não por ir para o Qatar, isso não o aflige, vai para um hotel de 6 estrelas com tudo pago, parece que o governo do Qatar paga tudo aos políticos de topo a nível mundial, convida-os para ir, portanto aí ele não vai gastar dinheiro, só vai gastar dinheiro nas viagens e, enfim, e depois ir para cá e para lá. E, portanto, eu acho, ainda vou dizer com um amigo meu, eu acho que em vez de ir um de cada vez, porque parece que é isto que está combinado, primeiro vai o Marcelo e volta, depois vai o número 2 do Estado, SS do PS, que malha na direita, e volta. E depois vai o terceiro, que é o António Costa, e volta. São 6 viagens. Faziam só uma viagem. Levavam os 3 para lá, estavam lá os 3 muito mais tempo, deixando-nos nós aqui neste nosso território português em paz durante muito mais tempo, e depois, quando fosse para voltar, olha, não havia avião. Eles ficavam lá a convite naqueles palácios. Ainda hoje vimos um palácio, os ingleses queriam beber umas cervejas e foram convidados para um palácio, aquilo são até leões lá tem dentro, imagina, leões e outra coisa, e macacos, tem lá tudo dentro, ok? Portanto, olha, macacos também não era preciso levar para lá mais, que aqueles que eles lá têm, já lá têm muitos, mas de qualquer maneira, se estes 3 políticos fossem para lá, só se fazia uma viagem em vez de 6. Vejam lá quanto é que se poupava, meus caros. Uma viagem só de ida em vez de 6. De ida e volta. É ou não uma boa ideia? Digam lá. Hã?